Boa noite, paz seja convosco, meus amados irmãos. Vamos começar mais um ensino bíblico. Convido você a pegar a sua Bíblia, pegar o seu material do Pentateuco, pegar o seu caderno, canetas e chama aí o pessoal que mora junto com você para estar estudando juntamente com você a palavra de Deus. Amém? Convido você a fazer uma oração nesse momento. Eleva o seu pensamento a Deus. Eleve o seu coração para o alto, pense no Senhor, vai se permitindo, deixando que o Espírito de Deus ministre no seu coração, vai abrindo a sua mente para receber discernimento e revelação do Espírito de Deus, amém? Amado Deus e Pai, nós queremos que o Senhor faça presença em cada casa, em cada lar que nos escuta nesse momento. Senhor, fala conosco nessa hora. Nós queremos receber revelações do Espírito de Deus através dessa lição que nós vamos estudar hoje. Toma o controle de tudo, Espírito Santo. Toma o controle do ensino, de cada casa, de cada lar que aqui se assiste. Em nome de Jesus, nós já repreendemos qualquer tipo de interrupção na transmissão dessa live que nós estamos fazendo agora, em nome de Jesus, e que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Amados, nós estamos na lição de número 8, certo? Hoje nós vamos começar a lição de número 8, que fala da aliança que Deus fez com o seu povo. Vai falar da lei e da aliança, um pacto com Deus. Podemos dizer assim que tudo o que a gente estudou até hoje, desde quando nós começamos os estudos sobre o Pentateuco, tudo foi muito importante. Mas a partir de hoje, nós vamos chegar no assunto central, no principal assunto, que é a lei, que é a aliança de Deus, a aliança que Deus deu a Moisés e deixou para o homem aqui nessa terra, utilizando a princípio a nação de Israel para estabelecer essas leis, mas que vale até os dias de hoje, até a consumação dos tempos, a lei de Deus para o homem. Então nós chegamos no assunto central. A partir de hoje, você preste muita atenção no que a gente vai estudar. A partir de hoje, você se aplique, você se empenhe ainda mais em estudar a palavra, porque você vai aprender grandes coisas através desses ensinos. Eu creio, em nome de Jesus, Deus vai me usar poderosamente para ser apenas esse canal, esse instrumento na sua vida. Então vamos lá, você que tem aí o seu livrinho do Pentateuco, abre aí na página 63, nós vamos iniciar a lição de número 8, a aliança, a lei e a aliança, um pacto com Deus. Vamos fazer uma reflexão lá no livro de Romanos, capítulo 9, verso 4, para nós iniciarmos. É o mesmo verso que está aí no seu livrinho, mas para você que não tem o livrinho, abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, verso 4. E a palavra de Deus diz assim: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Amém? Para você que não entendeu direito esse verso, eu vou ler também o mesmo verso que está numa outra versão bíblica, a versão da Nova Bíblia Viva, certo? Ela explica de uma forma mais simples, até mais detalhada, para que a gente possa entender. Vou abrir também aqui Romanos. Toda vez que você quiser tirar dúvida de alguma passagem que você não entendeu, tenha mais de uma versão bíblica em mãos, para você ter esse entendimento. Se você é estudante da Palavra de Deus, é sempre bom ter várias versões, né? Não posso também me apegar só à Bíblia Viva, tenho que ver as versões mais originais. Aquilo que eu não entendo na versão original, eu vejo aquelas que são de linguagem atual, certo? Romanos 9,4, na Bíblia Viva. Ó povo de Israel, Deus lhes deu tanto, mas vocês ainda não querem escutá-lo.
Vocês foram adotados como filhos, receberam a glória divina e a aliança. Ele deu-lhes suas leis, a fim de que soubessem o que ele desejava de vocês, que vocês fizessem. Permitiu que o adorassem no templo e deu-lhes promessas maravilhosas. Olha só que versão mais simples, mais fácil, mais explicadinha, né? Para a gente poder entender. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no livro de Romanos que, embora Israel, o povo de Israel, tivesse rejeitado, não tivesse aceitado Jesus, o seu Messias, mesmo assim Deus escolheu essa nação para entregar a aliança, para entregar as suas leis e fez promessas maravilhosas para com essa nação, que alcança através dessas promessas, dessa lei que Deus colocou a eles, alcança toda a criatura, toda a humanidade, certo? Então é isso o que Deus está querendo dizer aqui, e Deus está querendo dizer aqui que também que ele permitiu que o adorassem no templo. Olha só, permitiu que o povo, o homem, viessem até Deus e o adorasse através dessas leis também, né? E qual que é o objetivo dessa lição, então, portanto? O objetivo dessa lição, que está lá na página 63 também, é levar o aluno, portanto, a entender que uma nova nação despontava no horizonte. Esse povo ainda não era uma nação, mas era uma nação que estava se formando e precisava então de uma legislação que definisse as bases em que o povo devia viver, que é fundamentada nas promessas feitas aos patriarcas. Então nós vamos entender isso. Toda aquela promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, agora vai virar uma lei. Vai virar uma constituição que forma, que rege um povo, uma nação. Transformando esse povo em uma nação. Assim como toda nação tem leis que o regem, tem a sua constituição, assim também esse povo passa a ter a sua constituição através de leis, ordenanças, estatutos que Deus entrega a Moisés, certo? Então é isso que nós vamos estudar hoje. Esse é o objetivo da nossa lição de hoje. E essa semana nós vamos ler Êxodo capítulo 19 até o 24. Se você está com a sua leitura bíblica em dia, parabéns, continue lendo. Se você ainda não está, coloque a sua leitura bíblica em dia e leia aí Êxodo de 19 ao 24. Amém? Aleluia! Então vamos virar a nossa página para nós começarmos então. Lá na página 64, a lei e a aliança, um pacto com Deus. Bem, Deus é um Deus de alianças, né? Deus é um Deus de promessas. Por quê? Porque Deus é um Deus que assume compromisso com todo ser que ele quer se relacionar. Deus é um Deus de compromisso. Por isso que Deus é um Deus de aliança. Ele assume um compromisso com você. Ele assume um compromisso com a sua vida. De trazer tudo aquilo que ele diz que ele vai trazer para a sua vida. Mas assim como há duas partes de uma aliança, também ele espera um retorno da outra parte. Então Deus é um Deus de aliança, de promessas. É um Deus que assume compromisso e é um Deus que assumiu uma aliança, um compromisso com Abraão. Portanto, ele zela por toda a palavra que ele deu a Abraão até os dias de hoje. Deus é um Deus que assumiu compromisso com Moisés. Portanto, ele zela pelas promessas que ele proferiu a Moisés, pelas leis, até o dia de hoje. E Deus é um Deus que assume um compromisso com você. Se você quer um compromisso com Deus, se você quer se dedicar a Deus, ele vai se comprometer com você. Porque ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus que faz aliança com o homem. Se a gente for ver lá no livro de Apocalipse,
Quando o apóstolo João vislumbrou o trono de Deus, ele vai dizer assim que ao redor do trono circulava um arco-íris. Por quê? O arco-íris é o símbolo da aliança. Quer dizer que Deus é Deus que faz um compromisso entre ele e o homem, entre os céus e a terra. Certo? Deus é Deus de alianças. Mas como toda aliança requer um pacto para unir duas partes, então precisou ser feito o quê? Decretado leis para regir, né? Para direcionar esse povo, essa nação. Então nós vamos estudar a partir de hoje esse decreto. Nós vamos estudar a promulgação desta lei para regir esse povo, que tem a ver com todo o pacto, com todo o concerto que Deus fez com o homem, certo? E como foi então? Vamos abrir a sua Bíblia então aqui, nós já estamos o livrinho, na página 64, a parte que fala da promulgação da lei. Abriu aí? Promulgação. O que é promulgação? É uma publicação, é um decretar de algo. O que está sendo promulgado aqui? A lei de Deus, ela foi decretada, ela foi publicada ao homem, para que a partir de então o homem passasse a cumpri-la, a segui-la, né? Lembrando que nós estamos aqui se tratando de um povo que não tinha dono, não era dono de ninguém, vamos dizer assim, se sentia dono de ninguém, sem normas, né? Sem regras para direcioná-los. Um povo que estava lá perambulando no deserto precisava-se então de instituir leis, estatutos, ordenanças, para que esse povo pudesse se alinhar à vontade de Deus, se consagrar, se santificar e ser totalmente diferenciado das outras nações pagãs aonde eles estavam misturados, certo? Então a lei veio no momento correto, veio no momento certo para até então, né, a princípio, direcionar esse povo como uma nação, certo? Bem, e a promulgação dessa lei, o decreto que foi feito através de Moisés, né, ele aconteceu aonde? Ele aconteceu lá nos pés do Monte Sinai. Lembra que a aulinha passada a gente falou da descida? Os pontos geográficos em que Israel foi parando, havendo alguns acontecimentos, até chegar lá embaixo no deserto de Sinai, aonde eles se depararam com o Monte Sinai. Então a promulgação dessa lei, ela foi feita lá nos pés do Monte Sinai, 3 meses após a saída do povo do Egito, certo? E o que é importante a gente saber? Que esta lei, ela foi dada e está descrita a partir de então, né? A partir do capítulo 20 de Êxodo, até terminar todo o Êxodo, e todo o próximo livro do Pentateuco, que é o livro de Levítico, o livro da lei de Deus, somando um total de 613 leis que Deus deu ao homem através de Moisés, certo? Então foi um momento solene em que todos estavam lá reunidos aos pés do Monte Sinai e acamparam-se ao redor dos montes. Eles não tinham casa, então eles tinham que acampar em alguns territórios que Deus ia direcionando a eles, e nesse momento eles estavam acampados próximo ao Monte Sinai, certo? E aqui no livrinho fala também da credibilidade de Moisés, certo? Bem, credibilidade de Moisés. Não havia dúvida do tanto que esse homem recebeu a autoridade de Deus. Não deixou dúvida. As pessoas verdadeiramente acreditou no tanto que Deus estava ungindo, capacitando e dando autoridade para Moisés. Prova disso foram coisas grandiosas que através de Moisés Deus fez. Milagres, prodígios, sinais, água, pão, carne, abertura do Mar Vermelho e tantas outras coisas. Então não havia dúvida da credibilidade de Moisés e também não deixou dúvida da origem divina, da origem de Yahvé.
o povo verdadeiramente creu que Yahvé era o Deus verdadeiro, certo? E quanto à lei, aí na página 65 fala da lei. Bem, para o judeu, a lei é o Torá, ou seja, todo o Pentateuco. Tudo aquilo que Moisés escreveu, os 5 primeiros livros da Bíblia, considerado a lei de Deus, né? A ordenança de Deus. E hoje nós entendemos que a lei de Deus é todas as escrituras. Porque se a gente for ler toda a Bíblia diz menção também da lei de Moisés. Ela se completa até o dia que Jesus veio à Terra e até o livro da Revelação de Apocalipse, certo? Então, todas as vezes que você encontrar lá na Bíblia, leia algum trecho bíblico, seja nos Salmos, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, as palavras que eu vou pôr aqui, ó, para você acompanhar comigo. Toda vez que você ver a palavra lei, a palavra decreto, a palavra ordenanças, instruções, normas, toda vez que você vê essas palavras na sua Bíblia, ela está querendo dizer ao quê? Ela está querendo dizer, ela está querendo se referir à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus toda, que é a Bíblia, é a lei. São os decretos, ordenanças e instruções de Deus ao homem. Que em Moisés, que estava vivendo na dispensação da lei, era o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas para os dias de hoje, ela foi se completando. E para os dias de hoje, então, é toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Certo? Bem, e agora nós vamos falar da aliança. O que é uma aliança? Tem aqui a minha aliança, que está apertada para sair. Aqui está a minha aliança, certo? Meu marido tem uma outra. Mas isso aqui é um símbolo de algo representado. É um símbolo de algo, de um acordo, de um pacto. E a aliança foi Deus quem fez. Os primeiros pactos foi Deus que fez juntamente com o homem. Alianças. Então, como eu disse para você, Deus é Deus de aliança. Ele zela pela aliança. Ele zela pelo pacto que ele faz com o homem. E para que a gente possa conceituar a aliança, eu fiz também outro desenho aqui, ó. Tá vendo? Aqui do ladinho eu coloquei 2 alianças, que é o símbolo do eterno, 2 partes que se unem. E desse ladinho aqui eu coloquei um arco-íris, que também significa aliança, que foi a primeira aliança que Deus fez com a terra, né, depois do dilúvio, para que não houvesse mais morte através de água, para juízo na terra. Então, a aliança é um pacto que une 2 partes. É um pacto que une 2 partes. No hebreu, ela é uma palavra que se fala berit, que tem como significado pacto e tem como significado concerto. Essa palavra aqui, ó, que eu escrevi, não sei se dá para entender. Concerto. Então, todas as vezes que você vê no Antigo Testamento essa palavra concerto, ela quer dizer que é um pacto, que é a aliança que Deus fez com o homem, principalmente com Moisés, né? O grande concerto de Deus, as leis, os pactos que Deus fez com o homem. Quando você pega no Novo Testamento, como a gente já sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, a palavra grega para aliança é diatek, certo? Que também significa pacto, que também significa aliança e significa testamento. Então, todas as vezes que você vê no Novo
no Novo Testamento, a palavra testamento quer dizer também aliança. Então, concerto e testamento quer dizer a mesma coisa, só que uma é origem hebraica e outra é origem grega. Tudo significa aliança, pacto de Deus com o homem. Só para a gente complementar isso que eu estou falando para você, vamos acompanhar comigo aí a parte da aliança. Na página 65 diz assim: uma aliança é um pacto, um vínculo solene que une duas partes. A formalização, a oficialização de um relacionamento. Logo, é uma celebração solene. O termo usado no Antigo Testamento para aliança é berit, pacto, concerto, que indica obrigação entre pessoas como amigos, marido e mulher, entre grupos de pessoas ou entre divindade e indivíduo ou um povo, que foi o que Deus fez. Assim como um homem e uma mulher, ao se unir no matrimônio, eles fazem um pacto entre duas pessoas, assim também Deus fez um pacto entre ele, divindade, e um povo, Israel, o homem, formando também uma aliança. A Septuaginta emprega o termo grego diatek, pacto, aliança, testamento. Ou seja, a mesma palavra usada por Jesus ao instituir a ceia do Senhor. Lembra que Jesus, ao instituir a sua ceia, ele fala que ele deixa para vocês um novo testamento, ou seja, uma nova aliança. Qual que era a aliança antiga? A aliança antiga era o concerto, era o quê? A aliança que Deus deu a Moisés. A partir de Jesus, então, encerra-se a aliança antiga, que é o concerto de Moisés, e inicia-se uma nova aliança, um novo testamento, um novo concerto, através do sangue de Jesus, certo? O sangue de Jesus, a nova aliança, ela nunca anulou e nunca vai anular a aliança antiga, mas ela vai completar e instituir um novo período, um novo testamento. É isso que nós vamos entender também, amém? Então, a aliança é um pacto, um vínculo solene que une duas partes. Amém? Amém. Bem, vamos continuar aqui. Então, como todo pacto, como toda aliança, existem acordos ao se fazer um pacto, uma aliança. O que são esses acordos? São obrigações, são deveres, são direitos, mandamentos e promessas, certo? Então, essas promessas, elas começaram em Abraão. A aliança começou em Abraão, a termos de aliança para com uma nação, que é a nação de Israel. Lembra qual foi a promessa de Deus, a aliança que Deus fez com Abraão? Lá na chamada de Abraão, que Deus fala: Abraão, sai de sua terra, de sua parentela, vai para o lugar aonde eu te indicar. Lá eu farei você uma grande população, uma grande descendência, como as estrelas do céu. Você será uma bênção e você possuirá também terras. Então a promessa que Deus deu a Abraão foi promessa de descendência, foi promessa de terras e foi promessa de bênçãos. Descendência ele teve? Sim. Agora nós estamos estudando o grandioso número de pessoas que esse povo formou. Ocorreu, certo? Então Deus está zelando pela sua promessa, pela sua aliança. É um povo abençoado? Sim, o tempo todo é um povo abençoado. É um povo que possui terra? Ainda não. Ainda não possui terra. Então eu até fiz aqui da promessa de Deus a Abraão, aonde iniciou a aliança. Então, Deus promete a Abraão, prometeu a Abraão que daria descendência, ok. Bênção, ok. E terra? Agora seriam os descendentes de Abraão, aqueles que seriam encarregados a possuir a terra. Então essas promessas, elas precisariam ser levadas adiante,
Por isso foi necessário que esse povo fosse organizado como nação, sendo estabelecido, portanto, leis, normas, estatutos, sendo estabelecido, portanto, uma constituição para reger esse povo, tornar esse povo uma nação, certo? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 19, versos 5 e 8. Acompanhe comigo, por favor. Abra sua Bíblia em Êxodo 19, 5, 8. A palavra de Deus diz assim, é Deus falando através de Moisés. Agora, se derem atenção cuidadosa ao que eu digo e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular dentre todas as nações, tá vendo? Obrigações, deveres e também promessas. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Diga essas palavras aos israelitas. Moisés convocou líderes de Israel e transmitiu a eles tudo o que o Senhor havia dito. O povo respondeu a uma só voz: vamos fazer tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então, veja o que aconteceu aí. De um lado, Yahvé falando, fazendo um acordo. De um outro lado, o povo concordando, fechando o pacto, estabelecendo uma aliança. Então, esse foi o momento da aliança. Houve normas, houve diretrizes, houve direitos, deveres, cumprimentos e também promessas. Deus falou, o povo ouviu a voz de Deus e o povo também falou e a mensagem do povo foi levada a Deus. Na hora que os dois lados falam, há uma união, há um pacto que une dois lados. Há a formação de uma aliança, certo? E como foi o momento em que Deus falou com o povo através do Monte Sinai? Como que foi? Né? Foi um momento muito bonito, foi um momento solene, igual a gente já falou hoje. Vamos abrir também a sua palavra lá em Êxodo, capítulo 19, verso de número 9. Êxodo 19, 9. Acompanhe comigo, por favor. O Senhor disse a Moisés: falarei com você. Do meio de uma grossa nuvem, o povo ouvirá a minha voz e acreditará sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha respondido. Certo? E continuando aqui. E o Senhor disse a Moisés: tome providência para purificar os israelitas hoje e amanhã, que eles lavem a roupa e fiquem prontos no terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Então foi assim o que aconteceu, certo? Deus ordena a Moisés para consagrar o povo, para purificar o povo. Para quê? Porque o povo ia ver Deus. O povo ia ouvir a voz de Deus. E não tem como ouvir a Deus, ver Deus, sem você estar santo, santificado. Sem santidade, nós não veremos a Deus. Por isso Jesus disse isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados aqueles que são santos, porque eles verão a Deus. Aqueles que são puros de coração, porque eles verão a Deus, certo? Então esse povo precisou se purificar, precisou se consagrar por 3 dias, porque no terceiro dia Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus iria descer sobre o Monte Sinai e todos aqueles que estivessem ao redor do Monte Sinai, que subisse ao monte até determinada região, iria ouvir a voz de Deus. E Deus falou de uma forma
maravilhosa, de uma forma tremenda com o seu povo. Mas Deus também falou, orientou a Moisés, trace uma linha de limite, para que o povo não ultrapasse essa linha de limite. Todo aquele que ultrapassar essa linha de limite e se aproximar demais da minha voz, será morto, será consumido pela minha glória. Bem, a palavra de Deus fala que o nosso Deus é um Deus que habita em luz inacessível. Ou seja, não tem como o homem acessar essa luz tremenda. Todo aquele que acessa essa luz tremenda, sem estar devidamente consagrado, sem seguir as normas de Deus, esse homem ele seria morto, consumido pela glória de Deus. E nós entendemos também no Novo Testamento que fala que aquele Deus maravilhoso, tremendo, grandioso, santíssimo, que habita em luz inacessível ao homem, foi revelada através da pessoa de Jesus. Então, se você quer ver Deus, é através de Jesus. Somente através de Jesus você pode acessar a essa luz que antigamente era inacessível. Certo? Então Deus pediu para traçar uma linha de limite e o povo podia chegar só até a linha de limite, certo? Na hora que ouvisse a trombeta, bem cedo de manhã, o povo ia ver a voz, a presença de Deus de forma estrondosa que foi naquele momento, e assim ocorreu. Para continuar, vamos abrir aí Êxodo 19, verso 16, é a continuação disso que eu estou falando. Êxodo 19, 16 diz: quando amanheceu o terceiro dia, o povo estremeceu com o que viu e ouviu. Houve trovões e relâmpagos. Uma grossa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte ressoar de trombeta. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé do monte. Saía fumaça do monte Sinai, porque o Senhor tinha descido sobre ele, no meio de labaredas de fogo. Subia fumaça como uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta aumentava cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia por meio de trovões. Então a voz de Deus, naquele momento, foi revelada ao homem através de vozes de trovões. E isso significa o quê? Isso significa a onipotência de Deus. Significa que Ele é um Deus poderoso, todo-poderoso. Isso significa a autoridade, a força e o poder que Deus tinha. Tanto que a sua voz foi expressada como a voz de um trovão. Vozes de trovões. Olha que coisa mais tremenda que o povo presenciou naquele momento. Amém? Bem, aí encerra o capítulo 19 e inicia-se o capítulo 20. E através do capítulo 20, Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos da lei de Deus e posteriormente toda a lei de Deus, que são no total 613 leis. 613 leis que Deus entrega ao homem. E ao dar a lei ao homem, Deus institui também, dentre essas leis, sacrifícios, um sistema de sacrifícios. Eu vou disponibilizar aí na telinha de vocês uma tabelinha que fala do sistema de sacrifícios, que está incluso nessa lei. Você que tem o livrinho, você pode pegar lá na página de número 86, que tem também essa tabelinha. Mas se você não tem, eu vou disponibilizar para você. Abriu aí, página 86, eu vou colocar na tela também agora. Então, essa tabela diz respeito ao sistema de sacrifício que está incluso na lei de Deus. Aqui, ele institui o holocausto como sacrifício, a oblação, são ofertas entregues a Deus. Holocausto, oblação, oferta de paz, oferta pelo pecado e sacrifício de restituição. Cada um deles tem os seus elementos, a maioria deles pede
um animal, somente a oblação que pede cereais. Cada um deles havia um propósito para aquele momento e cada um deles há uma tipologia que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que é a principal coisa que nós precisamos entender, que é a principal coisa que nós precisamos estudar. Não adianta nada a gente ficar estudando essas culturas judaicas se a gente não entender o significado delas, a tipologia delas, certo? Nós vamos estudar mais afinco mais pra frente. Voltando aí no nosso livrinho, na lição de número 8, página de número 66, nós vamos falar agora então do sacrifício e especificamente sobre o holocausto, certo? O que é um holocausto? Veja bem. Escrevi aqui o holocausto, certo? Em hebreu, a palavra olá, ela significa o que sobe do sacrifício de um animal. Ou seja, o holocausto era toda vez que um animal era totalmente queimado. Ele tinha que ser totalmente queimado, nenhuma parte era retirada no seu sangue, que era retirado antes da morte. A carne, os ossos, cabeça, toda parte do animal era queimado. E aquela fumaça que subia ao céu no momento em que aquele animal era queimado, aquela fumaça era aceitável a Deus, era agradável a Deus. Por isso, a palavra holocausto, ela vem da raiz olá, uma palavra hebraica que significa o que sobe do sacrifício de um animal. E isso era aceitável a Deus, certo? Aqui no nosso livrinho fala assim: o sacrifício subia em forma de fumaça como cheiro suave diante de Deus e a vítima era completamente queimada como sinal de consagração do ofertante a Deus, certo? Então Deus institui o sistema de sacrifícios e cada um desses, com exceção a oblação, requeria o quê? Requeria um derramamento de sangue. Porque antes desse animal ser queimado, ele precisaria ser morto. Não tinha como queimar, assar o animal vivo. Não era tortura, era sacrifício. Tinha um significado aquilo. Então ele era necessário ser morto, sacrificado, ou seja, imolado, para derramar o seu sangue. Então todo o sistema de sacrifício requeria derramamento de sangue, lógico, com exceção à ablação, que eram os cereais. Tá? Então requeria um animal. No número 2 fala do sangue. Acompanhe aí. Deus instituiu o sistema de sacrifício, cada um desses, com exceção à oblação, requeria derramamento de sangue. Por quê que se requeria derramamento de sangue? Vocês têm noção do porquê que tantos animais perdiam a vida? Tinha que derramar o seu sangue? A palavra diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Sabe por quê? É todo um princípio espiritual que nós temos que entender, certo? O sangue, ele simboliza a vida. E quando Adão pecou, os nossos primeiros pais no passado pecaram, né? Adão e Eva pecou, o que eles quebraram? A primeira aliança. Deus instituiu com eles o quê? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer dessa árvore, do seu fruto, você morrerá. Morrendo morrerás. E eles comeram, ou seja, o pecado entrou e a morte entrou. A morte foi a consequência do pecado. Ou seja, o pecado, ele gera morte. Para aquele que está condenado à morte, não há mais o que fazer, a não ser que haja uma substituição daquela vida. Imagina só a palavra substituição. O que é substituir? É eu ter a minha vida, eu, Juliana, tenho a minha vida, com tudo aquilo que eu faço,
com tudo aquilo que eu estou acostumada a fazer, os meus deveres, obrigações, aquilo que é proposta da minha vida fazer. Eu tenho a minha vida, de repente eu perco a minha vida. Para que eu tenha essa vida novamente, eu preciso de uma outra vida. Então, alguém vai me substituir. E nesse caso, lá na antiga aliança, quem substituía a vida do homem eram os animais, porque precisava ser alguém inocente. E o animal é um ser vivo inocente, certo? Então era isso. A vida daquele animal que era inocente era doada para você, que é pecador. Então você estava morto. Para você continuar a viver tendo direito de vida, você tinha que ser substituído por aquele que não pecou, não cometeu a morte. Essa é a lei de substituição. Portanto, esses animais eram tanto sacrificados assim no passado, até que o verdadeiro homem, inocente, sem pecado, pudesse nos substituir de uma vez por todas. Entendeu? Então ela precisava ter sangue. O sangue era o ponto de união, aliança entre Deus e o seu povo. Aqui então começa uma nova etapa da história de Israel. E em Hebreus, no Concerto do Sinai, é relembrado através da analogia com a nova aliança, porque o Senhor Jesus a selou com o seu próprio sangue. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 9, verso 18 a 22. Abra sua Bíblia para a gente entender. Entender essa analogia. Hebreus 9. Nove, 18 até o 22. Gente, olha que coisa mais incrível. A revelação que o autor de Hebreus teve sobre a aliança. O sacrifício, o sistema de sacrifício que vai se completar, que vai se consumar através da vida de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que foi imolado por nós. Capítulo 9, verso 18, então diz assim: é por isso que o sangue foi salpicado antes mesmo que aquela primeira aliança entrasse em vigor. Depois que Moisés deu todas as leis divinas ao povo, tomou o sangue de bezerros e bodes juntamente com água e salpicou o sangue sobre o livro da lei e sobre todo o povo, usando ramos de plantas de isopo e lã escarlate para salpicar, dizendo: este é o sangue que marca o começo da aliança entre vocês e Deus, a aliança que Deus mandou que vocês obedecessem. E do mesmo modo salpicou o sangue sobre o tabernáculo e sobre todos os utensílios usados nas cerimônias. De fato, podemos dizer que sob a antiga aliança, quase todas as coisas eram purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Veja bem, gente, há uma analogia a ser feita entre a antiga aliança e a nova aliança, entre o sangue de bodes, de bezerros, de cordeiros, com o sangue do Cordeiro de Deus. Há uma analogia, uma comparação para a gente fazer. Aqui está uma ilustração, um resumo, né? A analogia com a nova aliança. Bem, no Antigo Testamento havia o quê? Um animal inocente que fazia o quê? Derramava o seu sangue, era imolado para depois ser queimado. Esse sangue, era necessário sempre haver derramamento de sangue dos animais. E isso era o quê? Isso era para que houvesse a cobertura do pecado de Israel, para cobrir o pecado de Israel. O sangue cobria o pecado de Israel e tornava Israel aceito diante de Deus. Senão o povo ia ser consumido pela glória de Deus devido ao pecado que eles estavam, a condição de pecado.
O sangue do animal não perdoava pecado, mas de forma provisória, por muito tempo, cobriu o pecado do povo. E qual que é a analogia? A analogia é essa comparação com um homem inocente. Qual que foi o único homem inocente na face da terra que não cometeu pecado? Jesus. Então ele era o Cordeiro de Deus, que também derramou o seu sangue na cruz. Para que o quê? Para tirar totalmente o pecado do mundo. Então, na antiga aliança, o sangue dos animais inocentes cobria pecado. Agora, na nova aliança, o sangue do homem inocente tirou todo o pecado e completou a lei, encerrando todo o sacrifício, o sistema de sacrifício de animais. Não precisava, em Jesus não precisa-se mais ter o sistema de sacrifício de animais, porque Jesus foi o sacrifício perfeito que tirou todo o pecado do mundo. Agora não foi mais coberto, mas totalmente pago, totalmente retirado. Portanto, com o sangue nós somos justificados e aceitos diante de Deus. E podemos nos apresentar diante da glória de Deus pelo sangue de Jesus que nos deu acesso, que nos comprou. Então essa é a analogia que a gente precisa entender. E outra coisa é a aspersão. Número 3, aspersão. Moisés colocou metade do sangue em bacias e aspergiu a outra metade sobre o altar. O sangue das bacias foi aspergido sobre o povo, como recipiente das bênçãos de Deus e parte do concerto. O sangue do altar representa o próprio Deus, a outra parte da aliança, já que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, por isso, houve a necessidade, depois daquele sangue do animal ser derramado, metade foi colocado numa bacia, a outra metade foi derramado no altar que Moisés levantou, né, onde tinha o livro do concerto, e lá aquilo representava a parte de Deus, a parte da aliança de Deus. Lembra que tem que ter duas alianças, a minha e a do esposo, a de Deus e a do homem. Então aquele sangue que foi derramado sobre o altar era Deus se comprometendo. E a outra parte do sangue, que foi depois aspergido no povo, é a parte do povo, que o povo se compromete, selando então o pacto, o compromisso. Havendo então o ato profético, a simbologia, que na nova aliança, através do sangue de Jesus, não é apenas uma simbologia, mas sim uma obra que foi consumada, que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho amado de Deus, para o reino de luz. Amém? Glória a Deus, né? Como é lindo entender todas essas coisas e nós vamos entender muito mais. Essa aqui é só uma introdução, amém? Para concluir, vamos ler comigo. O acontecimento no Sinai mostra a grandeza da cerimônia da aliança do concerto, pois representa a manifestação do próprio Deus diante do povo, de todo o povo. A riqueza espiritual e o da aliança residem na figura do Filho de Deus no futuro e no cumprimento do concerto em Cristo. Certo, amados? Então, tudo isso que a gente está aprendendo hoje, tudo isso que a gente tem aprendido sobre a lei, sobre o Torá, Pentateuco, né? Aliança com Moisés, é que a gente possa entender hoje que há um significado hoje a ser revelado para a igreja, para aqueles que receberam a nova aliança, através não de sangue de bodes, de animais, mas através do sangue puro de um homem que foi inocente. Veja bem, sabe por que o sistema sacrificial do Antigo Testamento ele não solucionou totalmente o problema do homem? Ele não solucionou totalmente o pecado da humanidade? Porque os animais não têm vida humana. Eles substituíram a vida do homem provisoriamente, a palavra diz. Porque senão a gente tinha que pastar lá no campo,
né? A gente perde a nossa vida e uma outra vida, a vida de um animal, nos substitui. Então vamos ter que tomar a vida desse animal, né? Temos que agir então como bodes, como bezerros, mas nós não somos, nós somos homens. Mas Jesus foi homem. Então hoje eu posso, já que ele me substituiu a vida, hoje eu tenho que viver a vida dele. A vida dele, porque ele substituiu a minha vida. Então hoje eu preciso seguir os passos de Jesus, viver a vida que Jesus vivia, porque assim é a lei da substituição. Certo? Então, diante disso, amados, vamos fazer a nossa hora de reflexão. Eu vou disponibilizar essas questões na telinha e já vou encerrar. A próxima aula, daqui 15 dias, nós iniciamos a lição de número 9, corrigindo esse momento de reflexão. Então, fica como lição de casa também, além da leitura de Êxodo 19 e a 24, certo? Hora da reflexão, número 1. Qual o significado do sistema de sacrifício judaico para o cristão? Número 2. A quem se deve obedecer? A Moisés ou a Jesus? Explique. Número 3. Qual é a maior e a mais completa lei? A de Moisés ou a de Cristo? Amém? Então eu vou deixar essas reflexões para você fazer em casa. Semana que vem nós discutiremos em nome de Jesus. Obrigada a você que acompanhou esse estudo de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus. Amém?